Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. AFHI 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a R$ 96,60. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 12,07%. Ele está sendo negociado a um PVP de 1, ou seja, teoricamente ele está ali no seu preço justo, e é um fundo que tem uma liquidez aí bem alta, né? Chegando aí quase a 1 milhão por dia, negociando atualmente uma média de 920 mil por dia. E ele vem de uma variação positiva de 13,74% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo ele é recente, ele veio a mercado lá em meados de 2021. Apesar de ser um fundo de base 100, após ele vir a mercado, suas cotas despencaram e chegaram a negociar ali perto de R$ 90. Passado alguns meses, no início do ano de 2022, o fundo esboça uma recuperação, voltando aí a orbitar próximo de 100, inclusive chegando até R$ 103, R$ 104, R$ 105. Mas, no final de 2022, inicia-se um novo período de queda no fundo, ele volta a orbitar ali próximo de R$ 92, R$ 93. E, desde meados do ano passado, mais ou menos abril, maio do ano passado, o fundo esboça um cenário de recuperação, chegando a beliscar os R$ 100 novamente, e agora, atualmente, ele está lateralizado, mas com tendência de queda, nesses valores atuais aí, de mais ou menos R$ 96. Continuando no site, a gente vê aqui informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ, é um fundo para investidores em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Em relação a taxas, nós vamos deixar para ver dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo atualmente que conta com 41 mil cotistas e mais de 4 milhões e 500 mil cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 96,20, tem um valor de patrimônio aí de 438 milhões e o último dividendo anunciado pelo fundo foi 93 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê informações sobre o dividend yield médio do fundo. Esse é um fundo que ainda não tem tanto histórico, mas durante os idos de 2022 era um momento que a inflação estava um pouco mais disparada, né? E aí esse fundo chegou a entregar um dividend yield de 1,20, 1,30 e pouco, quase 1,40, né? E aí durante o período de deflação teve um recuo do dividendo para algo na casa de 1%. Atualmente, o dividendo está mais ou menos lateralizado nesse patamar próximo a 1% aí. Nominalmente dizendo, a gente vê que os efeitos são bem semelhantes. Então, durante o período inflacionário aí, da disparada da inflação, o fundo entregou acima de 1,20 aí durante vários meses. Durante o período deflacionário, as suas cotas e os dividendos entregues recuaram para algo próximo a 90 centavos. E atualmente está mais ou menos estagnado, com tendência de queda, nesse patamar aí de 90 e poucos centavos. Ó. Chegou a ser R$1, aí 95 durante alguns meses, 96, 95, 95 e o último dividendo anunciado foi 93 centavos. O fundo anunciou no dia 13 de setembro e pagou no dia 20 de setembro esses 93 centavos. Como esse vídeo é gravado com antecedência, provavelmente quando ele for ao ar, deve ser próximo dessa data aqui de outubro. Então, se não tiver sido anunciado ainda, vai estar próximo do anúncio dos dividendos. Pelo que eu vi do relatório gerencial, acredito que ele continue entregando próximo desse patamar. 93, 92, 91, talvez algo também voltando próximo a 95. Aguardemos aí para ver o quanto o fundo vai conseguir entregar. E aqui mais abaixo a gente vê a rentabilidade do fundo. Desde que ele veio a mercado, ele vem com uma ótima rentabilidade, porque ele vem entregando um bom rendimento e a sua cotação não está despencando como em outros fundos, né? Então, desde que ele veio a mercado, ele está com rentabilidade de 53%, o CDI 42%, o IPCA 22%, o IFIX 15% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, com 46%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Torne-se membro do canal a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, irrisório e acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar,
você vai ter acesso antecipado a vídeos, lembrando que esse vídeo está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades, muito versátil e, além do mais, é um produto que vai te ajudar a organizar os seus ativos, ela te ajuda na sua declaração de imposto de renda e ela te ajuda até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira porque, além de ser um ótimo produto, também é uma forma de nos apoiar financeiramente. Muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador. São e-books baratos e acessíveis e o principal, adquire os e-books porque é uma forma de nos apoiar financeiramente. Então, desde já, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem aí para o nosso Instagram ou para o nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o racional do nosso investimento e a maneira nossa de investir. A gente está estudando para tirar a nossa certificação. Após a certificação, nós vamos poder fazer, inclusive, indicação de ativos também. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial e esse relatório saiu praticamente no dia que eu estou gravando o vídeo. É um relatório bem recente. Então, o fundo veio ao mercado em abril de 2021, como a gente viu. A cota patrimonial, R$ 96,00. Na data de fechamento do relatório estava R$ 97,00. Hoje a gente viu que ela recuou para próximo do valor patrimonial. A gente vê que ele cobra de taxas 1% de administração. Não tem performance, isso aqui para mim é algo bem interessante, tá? E o número de cotistas está ali em 41.366. Continuando aqui no relatório, eles mostram formas de contato com o fundo, por meio de e-mail, telefone, o site, newsletter, né? Se vocês quiserem receber as informações por e-mail. Eles trazem o resultado do mês. Interessante ver aqui o seguinte, ó. De azul escuro é o quanto o fundo teve de resultado e de cinza, ou azul bem clarinho, é o quanto o fundo entregou. Recentemente a gente vê que o fundo vem tendo uma certa dificuldade, está entregando mais próximo do que ele gera. Mas o fundo que já chegou a ter 44 centavos de reserva, ele consumiu uma boa parte dessas reservas. Lá em janeiro quase zerou a sua reserva, até que ele voltou a melhorar um pouco as suas reservas e atualmente está em 11 centavos as reservas do fundo. Então, hoje o fundo está entregando mais dentro das suas capacidades. Então, aquele patamar que ele estava distribuindo de R$1, durante um bom tempo ele teve que consumir porque ele estava tendo um resultado abaixo do que ele tinha. Mas que bom que o fundo tinha as reservas nesse momento, né? Continuando aí, aqui ele fala sobre alguns comentários da gestão. Eles falam sobre a relação com investidores, caso queira ir para o site, é só clicar aqui. Eles falam sobre o resultado do fundo e eles estão trazendo informação interessante, ó. Somado ao saldo acumulado e não distribuído de 559 mil. O resultado a distribuir do fundo em agosto de 2024 totalizava 4.749.000, ou seja, R$1,04 por cota. A equipe de gestão optou por distribuir 93 centavos. Dessa forma, o resultado acumulado e não distribuído do fundo totaliza 513 mil, ou seja, 11 centavos. O saldo acumulado e correção monetária não distribuída dos CRIs totalizava 21 centavos em 30 de agosto. Então, eles têm um valor acruado que em algum momento, se eles venderem os ativos antecipadamente ou ao final lá do fim desses CRIs, eles tendem a destravar esse valor aí. Então, em algum momento, eles têm valores a entregar. Aqui eles explicam também que a cotação do fundo está menor do que os R$100 lá, ó. Está indo de 96,31 para 96,20. Então, teve uma marcação negativa de 11 centavos. E isso é em razão da marcação a mercado. Então, é normal que os fundos de papel vão aí perdendo um pouco da sua marcação de patrimônio em razão da curva de juros aí. Então é normal esse tipo de queda no valor patrimonial. Aqui ele fala sobre os dividendos entregues, o que isso representa, né, em termos percentuais, e fala sobre as movimentações da carteira. Como o fundo tinha um bom saldo, ele está começando a fazer compras. Ó. Eles compraram 200 mil desse CRI a CDI mais 5, do Crialdo compraram 12 milhões aí, a IPCA quase 10, ó, uma taxa bem interessante. Eles compraram o Grupo Comporte, quase 3 milhões, a CDI mais 3,5. Eles compraram aí esse CRI Engenharia, 5 milhões, a IPCA mais 10. Eles falam um pouco sobre as projeções aí, questões que eles têm visão de questão global e nacional, né?
E aí, após as compras, esses últimos CRIs que eles compraram, conforme antecipado no relatório gerencial de julho, durante o mês de agosto, o fundo alocou 21 milhões em 4 operações, o que resultou em um aumento, tá? Um incremento nas taxas do fundo. Com essas últimas compras, eles conseguiram sair de uma média de IPCA mais 8,28 para IPCA mais 8,37. E aumentaram também de CDI mais 4,13 para CDI mais 4,34. A equipe de gestão está atuando para estruturar uma nova operação no montante de 10 milhões a IPCA mais 10. E ainda tem previsão para alocação de mais 5 milhões e 400 em uma nova operação também de IPCA mais 10. Então todas essas operações aqui, que são teoricamente altas, né? Elas ajudam a aumentar ainda mais a média da carteira aí. Ambas operações devem ser liquidadas na primeira quinzena de outubro. E aqui, como comentado em uma live recente, lá na página 36 desse relatório, a equipe de gestão reafirma o compromisso com os cotistas de não realizar emissões abaixo do VP. Eu acho isso aqui também um ótimo compromisso firmado por eles. Eles fizeram a venda aí, ó. No dia 2 de setembro, ocorreu o pré-pagamento do CRI Almeida Júnior. A companhia conseguiu refinanciar o passivo e eles emitiram um CRI a uma taxa de CDI mais 1,5. E essa operação aqui, como eles pagaram, gerou para o fundo 16% de rentabilidade, a taxa interna de retorno. Por quê? O fundo investiu nesse ativo 18 milhões e ele recebeu aqui, ó, 23 milhões, porque eles recebeu os 18 mais esses 5 milhões excedentes aí, ó. E isso recebeu num prazo de 30 meses. Ou seja, um duration ali de menos de 2 anos, trouxe esse retorno para o fundo, e isso, na época, uma taxa de CDI mais 2,37. Então foi uma ótima oportunidade para o fundo aí, trouxe um ótimo resultado. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Simplesmente aqui no vídeo você pode deixar um like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso aqui é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. E aí, pessoal, comenta pra nós. Você tem esse fundo imobiliário? Você teria? Você acha que ele é um bom fundo, que a gestora vem fazendo um bom trabalho? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Antes de eu comentar a respeito desse fundo, eu já alerto. Eu sou conflitado porque eu tenho esse ativo, tanto na minha carteira pública quanto na minha carteira fechada. Em razão dos eventos lá do VSLH e do HCTR, esse foi um dos fundos que eu optei trazer para o meu portfólio. Então, eu já estava de olho nele há bastante tempo. Eu vejo que a gestão vem fazendo um ótimo trabalho, bem a favor de cotistas, apesar de que todo mundo tem o seu interesse, né? Ninguém trabalha de graça. A gestão faz uma situação, mas ela também futuramente vai ser beneficiada com o que ela está fazendo. Mas ela vem fazendo crescimentos aí de forma controlada, não vem fazendo algo de forma abusiva, com taxas às vezes custeadas pela própria gestora. Além do mais, vem tendo um bom desempenho, a gente não está vendo problemas graves no fundo aí, não está vendo nada de pesado no fundo. E a gente vai ver dentro do relatório, né? Pela própria classificação do fundo, ele considera que ele tem uma parte de alta segurança, né? High grade, mas eles também têm um pezinho em ativos de maior risco. E aí um pelo outro, pelo percentual que ele tem de alta segurança, mas ele também tem fundos de alto risco, eu consideraria ele como um médio risco e um middle risk. Então, na minha concepção, para mim, para os meus critérios, eu acho um ótimo fundo, uma ótima gestora, e até aqui eu estou bem satisfeito com o resultado e o desempenho do fundo. E aí fica aquele alerta. Não é porque o fundo não entrega altos rendimentos que isso não significa que ele seja ruim, tá? E de novo eu reforço. Tudo isso de eu estar falando positivo, isso é para mim. Isso não significa que o fundo seja bom ou ruim, e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar, né, sobre o pedido para a gente tentar chegar aos 20 mil inscritos. A gente estava tentando chegar aos 17.900, nós batemos. Agora vamos em busca do 18 mil, depois 19 mil, 20 mil. Eu acho que com a ajuda de vocês nós vamos conseguir. Todos os nossos canais aí estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E aqui eu gostaria de reforçar o recado do início do vídeo. Se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, mentoria ou uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem para a gente no Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos.
Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e a gente agora está na DRE, demonstrativo de resultado de exercício. Nos últimos meses, o fundo vem tendo uma receita total próximo ao que ele estava tendo, né? E as despesas também vêm em linha com o que o fundo estava tendo. No geral, nós vamos pegar pelos últimos 12 meses. Nos últimos 12 meses aqui, vamos calcular, como eu sempre faço em todos os vídeos. Nos últimos 12 meses, o fundo teve uma receita total de 33 milhões e despesas ali de 2 milhões e 800. Nem tudo isso aqui vai para o bolso da gestão, mas como eles não fazem um destrinchamento aqui das despesas, nós vamos calcular como se tudo fosse para o bolso da gestão. Então a gente vai pegar aqui, 2 milhões 872 mil, isso aqui vezes 100, dividido por 33 milhões 477. Então nos últimos 12 meses aí, no acumulado do ano de 2024, as taxas do fundo estão ali em 8,57%. Então, abaixo de 10, eu considero ser taxas bem interessantes aí. Vejo isso de forma bem positiva. Então, para mim, é um ponto muito positivo para a gestão. E, continuando no relatório, a gente vê sobre o histórico. O quanto o fundo pagou e o que isso trouxe de resultado, né? A gente vê um ponto interessante que o número de cotistas continua crescente. Saiu de 32 mil lá em março desse ano. E agora o fundo está atingindo ali 41 mil cotistas, né? Então, continua em crescimento. A cota patrimonial e as suas oscilações, o volume de mercado e as negociações, e aqui a gente entra na composição da carteira. Um ponto muito positivo da gestão, eu vou mostrar mais à frente, um gráfico que eles mostram o acumulado dos devedores. Por quê? Você olha aqui para esse gráfico, você vai ver aqui, por exemplo, Pernambuco 2 é 4% da carteira, é CDI mais 5,75%, um duration curto de 1,08, quanto menor o duration, de certa maneira, isso traz mais segurança aí para o fundo, porque precisa de menos tempo para o fundo receber o seu principal aí. Então aqui a gente vê todos os devedores do fundo e, teoricamente, o principal devedor é um percentual bem baixo. A gente vai ver aqui que o fundo é bem pulverizado com seus devedores, tem inúmeros devedores, e isso é um ponto bem interessante. A gente vê aqui que ao final o fundo tem 8% ainda em caixa, um percentual bem interessante, 38 milhões, quase 39 em caixa. E como ele vai fazer alocações aí, né? Então o fundo ainda está encontrando oportunidades de compra aí. E a gente chega nessa parte que, para mim, todo fundo de papel ou todo fundo de tijolo deveria trazer esse tipo de gráfico aqui. Lá ele mostra todos os devedores, mas aqui ele mostra os devedores que tem por já agrupados com maior exposição. Então, se a gente voltar lá no gráfico, a gente vai ver o seguinte, OBA 6,38%. E você não vê o OBA nas primeiras posições, mas tem OBA aqui, com 3,52%. Você continuar olhando, outro OBA aqui com 2,29%. Então, nesse sentido que eu falo, cuidado quando você for olhar os devedores de um fundo, para você não olhar somente aquele gráfico lá e procurar devedores em duplicidade. Porque se der problema, se a OBA passar por dificuldade financeira, não vai ser só 2% que ela vai afetar. Todas as dívidas atreladas à OBA vão ser impactadas. Então, o maior devedor do fundo representar 6,38%, em vista de vários fundos aí que a gente vê exposição de 8, 10, 12, e aí os fundos que deram um problema gravíssimo no mercado, DEVA, HCTR e tal, que era coisa de 20, 30, 40% de exposição, né? Então isso aqui para mim me traz bastante segurança. Apesar de ser risco, às vezes, um risco de alto risco, alguns devedores aqui têm, mas, poxa, 6,38 é a maior exposição, 5,69, 4,48. Depois a gente vai ver que as classes que o fundo investe não tem multipropriedade, questões de alto risco, sabe? Então, tudo isso aqui, para mim, me traz bastante tranquilidade. Hoje, como que está a carteira do fundo? Ele tem 69% da carteira alocada à inflação, a uma média de inflação mais 8,37. E como inflação, eu acho que em algum momento ela vai disparar, em algum momento, quando essa inflação começar a subir, pode trazer um ótimo resultado para o fundo. Ele tem um percentual também bacana de 21% em CDI, há uma média de CDI mais 4, que também traz ótimo resultado para o fundo. Ele tem um pré ali irrisório, quase insignificante, há uma taxa ruim, na minha opinião. Esse pré travado de 10%, para mim é uma taxa ruim, né? E o caixa do fundo de 8,88%. Ele mostra as últimas compras que ele fez, que a gente viu lá atrás, né? As compras que ele se posicionou, de 200 mil, 12 milhões, 3 milhões, 5 milhões. E aqui a gente vê as operações adquiridas, ele só trouxe 2 daqueles lá que estão lá em cima, né? Esse Grupo Aldo, esse SPL Engenharia, os 2 maiores que ele comprou. Como que está a alocação do fundo? A gente viu lá em cima, 75% em IPCA,
24% em CDI. A imensa maioria está alocado diretamente em CRIs, ele tem ali 8,9% em caixa. Os tipos de risco, ele tem risco pulverizado, risco de contrato e risco corporativo. E o próprio fundo se classifica dessa maneira, tá? 59% é de baixíssimo risco, high grade. E ele tem ali 41% de alto risco, que é high yield. Então, um pelo outro, a gente pode falar que ele tem um médio risco aí embutido, né? Então, ainda assim, esse alto risco do fundo não é aquelas classes lá que a gente viu como multipropriedade ou situações nesse sentido, né? Eu observei aqui o seguinte, ó, incorporação, varejo, shopping, logístico, lajes, aí loteamento 6%, é um segmento um pouco mais arriscado. Esse home equity também é um segmento um pouco mais arriscado. Mas ainda assim, ó, não chega a 12% do portfólio em setores mais arriscados. O fundo também tem diversificação por securitizadoras, e aqui os tipos de emissão das dívidas, série única, sênior, júnior e etc. Aqui a gente entra na parte dos devedores, e é o que eu sempre venho falando em todos os vídeos. É uma das partes que eu acho que as pessoas não dão tanta atenção, mas, na minha opinião, deveria ser dada atenção aqui. Vamos olhar lá em cima, o fundo, o ativo que ele tem maior exposição. Tá vendo o OBA? Vamos procurar o OBA aqui embaixo para a gente ver algumas informações a respeito do OBA. O que foi dado como garantia e etc. Então vamos buscar aqui até chegar no OBA. Então olha aqui, ó. Ele está financiando esses dois OBAs aqui. O OBA Campinas e o OBA São José. Então vamos lá, ó. Garantias dessas dívidas. Esse OBA Campinas, o que foi dado como garantia? Alienação fiduciária de imóveis. Eu já paro por aqui. Só de ter um imóvel por trás dado como garantia, poxa, se eles não pagarem a dívida, o fundo vai lá e, entre aspas, toma loja. E aí, se ele tomar essa loja, ele consegue revender, porque é um ponto comercial, um ponto locado. Ele consegue vender, na minha opinião, sem muita dificuldade. O que for? E tem mais coisas. Seção fiduciária dos recebíveis, fundo de despesas. Como tem 3 pontinhos, acredito eu que tem outras garantias. Se você clicar aqui em visualizar a operação, você consegue acessar. O que foi dado como garantia desse CRI São José dos Campos? Também alienação fiduciária de imóveis, cessão de recebíveis, fundo de despesa. Poxa, o próprio imóvel está sendo dado como garantia. Ora, nada impede que se der alguma coisa grave no fundo, né, tenha que ter, mas quando o imóvel está atrelado à dívida, esse tipo de situação aqui, ó, mesmo que ocorra recuperação judicial da OBA, que o OBA passe por dificuldade, que o OBA venha à falência, esse tipo de situação aqui, ó, não entra na recuperação judicial. Então, para mim, como a gente tem visto muita situação do varejo aí passando por dificuldade, eu vejo como tendo uma situação bem promissora, sabe? Eu gosto desse tipo de garantia. O que eu sugiro que você faça? Veja os devedores do fundo e veja como que são essas formas de garantia dos devedores, porque é o seu dinheiro que está sendo colocado a risco. E aí você tem que ver o quanto você está satisfeito com essas exposições ou não. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere vir aqui no canal e se inscrever para nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!